Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Aguinaldo, eu sou assessor de imprensa da Fundação Cultural de Varginha e é uma honra ter vocês conosco aqui nessa abertura da 18ª Semana Nacional de Museus. A gente está fazendo essa atividade por recomendação do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, por conta da Covid 2019. Então hoje a gente vai ter esse bate-papo, essa mesa redonda com os nossos 5 convidados. A gente vai falar um pouco sobre essa perspectiva que vai debater esse tema que foi proposto aí pelo IBRAM. Então a gente vai ter alguns convidados, vou apresentá-los para vocês. Em primeiro lugar, a gente vai ter aqui o historiador varginhense Gustavo Uchoas Guimarães. Gustavo, obrigado por estar aqui conosco. Também a gente vai ter o Marlon Gouveia, vai ter o Renato, a Poliana Lacerda. Poliana é museóloga e também é coordenadora do Sistema Estadual de Museus aqui de Minas Gerais. E também o nosso servidor aqui da Fundação Cultural, o Ian Adler Garcia. Então, muito obrigado, gente, por ter aceito esse nosso convite da Fundação Cultural. Eu agradeço em nome aí da Prefeitura de Varginha, em nome do prefeito Verde Lúcio Melo, também do nosso superintendente da Fundação Cultural, o Lindon Lopes, e também do diretor aqui do Museu Municipal de Varginha, o Ronei Marangão. Então, vou começar pedindo para o Gustavo se apresentar e falar um pouco para a gente sobre a importância desse tema. Obrigado, Gustavo. Em primeiro lugar, uma boa tarde. Muito obrigado pelo convite, pela abertura para essa participação. Como foi dito pelo Aguinaldo, meu nome é Gustavo Uchoas Guimarães. Eu sou professor de História, sou atualmente ligado a 2 escolas, né? Eu dou aulas no Colégio Adventista daqui de Varginha e na rede pública estadual, dou aulas na Escola Estadual Professora Norma de Brito, em Eloy Mendes. E, além de historiador, né, também eu pesquiso a parte de história indígena na região da Serra da Mantiqueira. Sou escritor, já tenho aí duas obras publicadas. A primeira delas, Histórias e Culturas Indígenas na Mantiqueira e no Vale do Rio Verde, publicado ano passado. E a segunda obra, publicada esse ano, Intimidade com a História. E a minha relação com o museu, ela vem aí já de alguns anos. Eu moro aqui em Varginha desde 2009, né? Eu sou natural, na verdade, de Itanhandu, aqui no sul de Minas. Inclusive, já manifestar aqui o imenso prazer de dividir essa roda de conversa com o meu conterrâneo Renato, né? E desde 2009, morando aqui em Varginha, eu tive contato com o museu através do Lindon, né? Tive a oportunidade de conhecer o Lindon há uns 4, 5 anos, e aí, através disso, conheci as atividades do museu daqui de Varginha. E aí, sempre com aquela preocupação, como levar os meus alunos a conhecer mais o museu, a conhecer aquilo que temos como patrimônio, né? Até porque eu, em todos os meus anos como professor de história, eu sempre tive a preocupação de trazer a história, o estudo da história, para mais perto da realidade do aluno. Até porque, eu falo sempre para os meus alunos, nós somos parte da história, nós vivemos a história. Então, como o estudo da história pode chegar mais próximo de nós. E aí, a partir, né, daquilo que é abordado nos livros de história, uma perspectiva macro, né, eu sempre vou reduzindo a abordagem até chegar numa perspectiva micro, a história local ou a história regional. E aí o museu entra como um importante instrumento para essa abordagem que eu faço junto aos meus alunos. Eu sempre procuro, né, mostrar, seja através da internet ou pessoalmente, trazendo ou falando com os meus alunos, incentivando os meus alunos a virem participar das atividades do museu, a conhecerem o museu. O ano passado
Ano passado teve em setembro a Primavera dos Museus, e aí teve uma palestra minha aqui, trouxe meus alunos daqui de Varginha. Então, sempre nesse trabalho, né, de incluir o aluno, incluir os meus jovenzinhos naquilo que é o funcionamento do museu, as atividades do museu, e consciente também de que o museu ele tem um papel dentro da sociedade, que é promover o patrimônio, né? No caso aqui, o patrimônio cultural, patrimônio histórico, material local, né? Então, é isso. Tá certo. Muito obrigado, então, Gustavo. Vou pedir agora para o Marlon, para ele se apresentar, por favor. Então, como já falaram, né, meu nome é Marlon Gouveia, a minha formação é na área de História, né, eu me formei em licenciatura em História na Universidade Federal de São João del Rei, mas eu venho aqui muito feliz com esse convite, porque eu sou transpontano, na verdade, né, e eu tenho um carinho muito grande por Varginha. Eu tive a oportunidade de conhecer o Museu Municipal de Varginha há uns 2 anos. Então, assim, eu fiquei muito contente de poder colaborar, não só, né, como professor, educador, mas também como, né, pessoa que tem um apreço muito grande pela cidade. Bom, a minha história e ligação com os museus, ela se iniciou em 2017, né? Eu fui estagiário por 2 anos no Museu Regional de São João del Rei, que é um museu do Instituto Brasileiro de Museus, né, do IBRAM. E lá, né, naquele museu, eu comecei então uma trajetória como educador, né? Tive a oportunidade de começar a repensar a educação em museus e também, de alguma forma, né, a partir com reflexões como pesquisador, né, de forma autônoma, é claro, mas colocando algumas reflexões sobre o repensar o museu, repensar a educação museal, né, repensar também a relação da história com o museu, como o Gustavo já colocou muito bem, né, como educador, seja no espaço do museu, ou seja como professor, nós temos essa preocupação em pensar qual é a ligação, né, da escola com o museu, da comunidade com o museu. Então, assim, desde 2017 eu venho, então, me interessando cada vez mais por esses assuntos e venho colaborando ainda, né, com o Museu Regional aqui em São João del Rei. Eu acho que é isso. O áudio do... Boa tarde a todos, meu nome é Renato Carneiro. A minha história começa desde cedo, né, mas permeando primeiramente pelo caminho das artes cênicas e fui formando interesse cada vez mais na área da cultura. Minha formação é artes cênicas e administração. Em 2017, eu, em Itanhandu, que é o conterrâneo Gustavo também, faz parte, atuei na Secretaria Municipal de Cultura em Itanhandu como diretor de departamento cultural e secretário municipal de turismo. Foi onde aflorou ainda mais o meu amor, o meu carinho, principalmente na área do patrimônio histórico e cultural. Lá em Itanhandu nós temos o Museu Enio Brito, e é uma referência para nós, itanhanduenses e todos que passam por ali. É uma casa onde reside um vasto acervo da história itanhanduense, e na gestão minha frente à Secretaria de Cultura, Conselho Municipal e na diretoria de departamento cultural, nós sempre procuramos desenvolver e incentivar cada vez mais as práticas e as idas aos museus, não só ao museu, mas também aos pontos de relevância patrimonial e cultural do município. Foi muito importante isso, nós conseguimos desenvolver o hábito das crianças, principalmente, a ir aos museus, procurar pesquisar, fazer as pesquisas
e muitas vezes as crianças, os adolescentes não encontravam alguma coisa na internet, então eles iam no principal ponto de referência deles, que é o Museu Itanhanduense. Então isso nos alegrou bastante, essa alta demanda, essa alta procura que teve, e também nós incentivamos, principalmente a prática, não só das crianças, mas principalmente dos outros setores da sociedade, a explorar o museu. O museu era um canto que pouco era explorado, então a gente conseguiu ver um crescimento muito satisfatório, parcerias com várias entidades da sociedade civil, e isso nos possibilitou cada vez mais agregar valor, agregar mais afeto ainda a este local de memória afetiva que simboliza tanto para todos nós. Muito obrigado, então, Renato. Vou pedir agora para a Poliana se apresentar. Por favor, Poliana. Boa tarde, vocês estão me ouvindo, gente? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Poliana Lacerda. Hoje eu faço parte da diretoria de museus da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Eu sou formada em museologia, museóloga, e pela UFMG. A minha curiosidade, o meu amor pelos museus vem desde pequena. Acho que pelo trabalho, né, aí que é o carro-chefe dos museus de atendimento escolar, sempre fui a museus com a escola. Então, quando eu resolvi cursar museologia, foi por isso mesmo. Eu sempre achei encantador, sempre tive uma paixão muito grande pelos museus. Na minha trajetória, eu trabalhei também como educadora e sempre discutindo essa questão do diálogo do museu com a escola, da acessibilidade ou das acessibilidades. E hoje eu estou como coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais. O sistema hoje ele congrega aí mais de 430 instituições. Adorei o convite, obrigada, já agradeço. Ana Luísa, Aguinaldo. E aí, gente, esse tema, né, proposto para a Semana de Museus, Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão, eu acho que ele é super pertinente para a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que hoje eu tenho mais perguntas do que respostas, mas para pensar o que virá após essa crise, né? Como que a gente vai conseguir, porque a gente sempre fala de acessibilidade, de inclusão, da diversidade, e eu não sei se os museus até hoje, enquanto a gente trabalhava normalmente, a gente conseguia atingir um público diversificado igual gostaríamos, igual existe, né? E aí eu fico me perguntando, depois da crise, como que vai ser? Acho que aí a nossa missão, o nosso desafio, ele é ainda maior, né? Apesar que eu tenho visto muitas coisas legais acontecendo na internet, acho que a internet é um lugar, entre aspas, democratizador, né? Assim, na verdade, depois dessa pandemia, a gente viu que não, nem é tanto assim, né? A gente fala, o advento da internet, tem um monte de gente conectada e tudo, mas a gente sabe que ainda tem uma parcela da população, né? Principalmente as pessoas em vulnerabilidade social, que não tem acesso à internet. Então, acho que para esse começo de conversa nosso aqui, eu já coloco essa reflexão, o que virá depois de tudo isso que a gente está vivendo, em termos de acessibilidade, né? De como incluir as diferentes pessoas que a gente tem, seja no âmbito regional, local, nacional, acho que isso aí é para todo mundo, mas como incluir as pessoas nessa pós-pandemia? Como que os museus, as escolas, eu gostei já do exemplo que Gustavo deu, porque o grande público dos museus é o público escolar. E a gente aqui, enquanto secretaria, enquanto Sistema Estadual de Museus, a gente tem até debatido um pouco sobre isso, assim, como que a gente vai fazer um atendimento escolar pós-pandemia, né? Como que a gente pode preparar os professores para isso? Como que a visita ao museu ela vai entrar num cronograma, num conteúdo pedagógico? Não sei, acho que são dúvidas e reflexões que vão nos encaminhar aí hoje. São perguntas mesmo que nos motivam, né,
a definir aí como será essa acessibilidade, como faremos. Acho que de início é isso. Muito obrigado, então, Poliana, por ter aceito esse nosso convite, né? E vou passar agora a palavra para o nosso servidor aqui da Fundação Cultural, o Ian, que se dedica faz esse trabalho no nosso museu municipal aqui da cidade. Por favor, Ian. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer participar dessa roda de debate sobre esse tema branco, que se dá diversidade e inclusão. Sou servidor público municipal há 5 anos e estou aqui no museu há praticamente 2 anos. Trabalho como oficial administrativo, mas também desenvolvo outras atividades que, de alguma forma, são para melhor apresentar o museu à sociedade como um todo, visando uma difusão do acervo que preserva não apenas memórias individuais, mas que também ajudam a preservar a história, o coletivo da cidade. Nós temos um acervo riquíssimo aqui no museu e a intenção nossa é fazer com que todos os munícipes tenham conhecimento e tenham acesso a esse museu de forma a se integrarem a essa unidade de ensino, uma entidade de aprendizado e que visa justamente alcançar todas as pessoas de uma maneira geral, permitindo o seu acesso amplo e restrito e conhecer as histórias, como mencionei recentemente, em linhas coletivas. Creio que esse momento de debate será muito produtivo, será riquíssimo e poderemos tirar boas lições desse momento, dessa conversa e que será muito gratificante a todos nós. O que o museu hoje se pretende fazer é justamente colaborar com o desenvolvimento intelectual de cada um e permitir que não apenas seja difundido o material que nós temos aqui, mas que seja também um local de ideias e aprender. Muito obrigado, então, viu, Ian? Vou pedir para vocês, gente, para vocês tentarem falar um pouco mais alto, porque às vezes para o som ficar melhor para quem está assistindo a gente. E eu queria pedir para quem está assistindo para ir dando esse feedback para a gente em relação ao som, tá? Muitas vezes a câmera vai falhar um pouquinho, mas isso é normal, tá bom? Então, feita essa abertura, eu vou passar agora para o mediador, Gustavo Shows Guimarães, para ele conduzir essa roda de conversa. Então, é contigo, Gustavo. Beleza, obrigado, Aguinaldo. Inclusive, além das perguntas aqui, né, já vou começando a direcionar para os nossos convidados. Você também que está assistindo aí pode, né, mandar a sua pergunta. Nós vamos aqui, na medida do possível, respondendo e contribuindo com o debate. Em primeiro lugar, é um prazer conhecer, mesmo que seja virtualmente, a Poliana. Né? Poliana é a única dos convidados aqui que eu não conheço pessoalmente. E já direcionar uma pergunta para a Poliana, mas depois dela eu gostaria que os outros comentassem também. Poliana destacou muito bem a questão do pós-pandemia. Né? Isso já ela disse ali que vem sendo discutido isso, né? Vem sendo discutido isso no Instituto de Museus, né? Na divisão estadual aí, a secretaria voltada para isso, e gostaria que a Poliana destrinchasse um pouco melhor aí para o nosso público, os que estão nos assistindo agora, que perspectivas podemos esperar para a relação entre os museus e a sociedade no pós-pandemia. E aí depois queria que os outros comentassem isso também. Obrigada, Gustavo. Posso começar? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu estou com um probleminha aqui Tem hora que dá umas picadas. Tranquilo. Então, tá.
a gente vem buscando, né, meios e recursos que permitam que os museus usufruam aí na totalidade, né, de recurso de internet. Então, assim, agora está todo mundo trabalhando em home office, né, os museus não estão, pelo menos aqui em Belo Horizonte, ainda estão fechados ao público, a gente não tem nenhuma perspectiva de quando vamos voltar, e mesmo que a gente volte logo, que é o que a gente espera, possivelmente, né, pelas recomendações aí que a gente tem dos órgãos internacionais e tudo, a gente não vai poder continuar com esse trabalho de atendimento ao público, né, que é um dos carros-chefe dos nossos museus. Então, a pergunta, né, a reflexão é exatamente sobre isso. Como vamos atender o público nas nossas instituições? E principalmente, acho que a reflexão aqui pode ser sobre o público escolar, porque, assim, entrar um de cada vez, né, com as medidas lá de distanciamento e tudo, né, atendendo às recomendações de limpeza, isso aí me parece até tranquilo, mas eu chego no museu com uma turma de 40, 50 alunos, e aí? Não vai dar. Então, como continuar esse trabalho educativo, né, que os museus têm como principal papel na pós-pandemia? Como receber esses alunos? Até acho que isso é num futuro próximo, mas nesse momento o que a gente tem pensado agora é investir nos recursos midiáticos mesmo, né, pensando em formular exposições, em talvez elaborar material. Os museus estaduais, nós temos 7 museus, né, são 3 na cidade de Belo Horizonte e 4 distribuídos no interior. Então, os de Belo Horizonte é o Museu Mineiro, o Centro de Arte Popular e o Museu dos Militares Mineiros. No interior, a gente tem o Museu Casa Guimarães Rosa, em Cordesburgo, o Museu do Crédito Real, em Juiz de Fora, Museu Casa Alfonso de Guimarães, em Mariana, e Museu Casa Guinhar, em Ouro Preto. Todos nós estamos trabalhando, né, vimos trabalhando desde algum tempo aí já durante esse período de home office com pesquisa de conteúdo, se debruçando no material que a gente tem exposto e tentando fornecer as informações sobre eles nas redes sociais. Então, depois vou até fazer uma propaganda aqui, vocês podem seguir lá no Instagram, esses museus aí que eu falei, depois, se for o caso, eu passo para o Aguinaldo uma listinha com os links e tudo. Mas a gente tem feito muitas publicações, assim, para dar uma movimentada nas redes sociais dos museus. É claro que só isso não é suficiente, né? A gente tem aí mais um monte de outras atribuições e de tarefas, e a perspectiva é que a gente consiga... Será que... Bom, vou continuar. Voltou. As perspectivas é que a gente consolide, né, que a gente amadureça ainda mais esse tipo de ação pelas redes sociais, pela internet. Um dos desejos que nós temos... Oi? A sua imagem, ela tá falhando um pouquinho, o microfone também, mas pode ficar tranquila, tá? Você pode continuar que a gente está conseguindo te ouvir e te ver, tá bom? Eu vou colocar uma pergunta na tela aqui para você, que foi feita pelo Cláudio Martins, que é o nosso coordenador do Centro de Documentação Histórica. E aí, quando puder, você responde para a gente, tá bom? Mas você pode continuar, que tá tudo certo aqui. Tá ok, obrigada. Bom, então, as perspectivas que a gente tem é se favorecer, né, dos recursos midiáticos, das redes sociais, das ferramentas que a gente tem online, para a gente até voltar mais para o trabalho de bastidor, de museu, trabalhar com a documentação, com essa parte de pesquisa e tudo mais. Recebi, né, a pergunta do Cláudio, então vou ler aqui para a gente poder tentar responder. Poliana, você não acha que o pós-pandemia será normal assim que a poeira baixar? Enquanto isso, é utilizar mais a internet para disseminar informações sobre acervo e etc. Bom,
tem os pontos de vista sobre isso, né? Às vezes a gente acha que é muito alarde, que vai voltar tudo ao normal, tem gente que fala que não, que tudo vai mudar. É o que eu falei, eu acho que a gente tem mais perguntas e pensamentos e tentando cercar de todos os lados, assim, para o que pode vir a acontecer, mas o voltar ao normal, eu acho que não vai ser, assim, bom, aí depende, né, o que você considera normal, o que nós consideramos normal. De fato, o fluxo de pessoas eu acredito que vai diminuir, assim, principalmente o fluxo das escolas, né? A gente já viu aí, né, com os outros exemplos do que veio e vem acontecendo no mundo, vai voltando tudo muito aos poucos e tal. Então, eu acho que grandes aglomerações ou grandes grupos, o museu já não vai ter capacidade para atender, pelo menos não nesse primeiro momento, né? Vai voltando ao normal, querendo ou não, a gente vai engatinhando até lá e conseguimos levar a vida adiante, né? Mas nesse período, assim, igual nós estamos fechados, não tem ninguém visitando o museu. E onde que estão essas pessoas, né? A gente não pode perder o nosso público também. Daí, esse engajamento na internet, de tentar gerar conteúdo, trazer o público para próximo da gente. A própria Semana de Museus foi revista, né, pelo IBRAM. A gente tinha aí uma série de atividades agendadas presencialmente nos museus, elas foram suspensas e todo mundo teve que se reinventar, teve que bolar alguma coisa, né, para poder dar continuidade. A gente não pode parar. Eu acho que é isso, assim, a perspectiva, eu acho que esse cenário aí, eles nos dá um empurrão, de alguma forma, para que a gente consiga pensar para além do que a gente já faz, né, para que a gente se reinvente mesmo, para que a gente consiga dar movimento e continuar dando vida aos nossos acervos, aos nossos museus, porque se deixa... Bom, eu não sei, talvez aí o pessoal de Varginha possa nos dar um relato do que tem sido feito para o museu, se tem algum trabalho de bastidor sendo desenvolvido, o que vocês têm feito, porque tem gente que simplesmente cruza os braços, né? A gente sabe a situação precária que os museus encontram aí, a cultura em geral, mas eu vejo como uma oportunidade essa realidade aí que a gente tem vivido, de inserir ainda mais os museus na internet, de movimentar, de ressignificar exposições, acervos e a própria relação do museu com a escola, do museu com o seu público em geral, ou com o seu não público, porque eu acho que dessa maneira que a gente está vivendo hoje, a gente consegue atingir até um público maior do que antes, né? Não sei, mas as nossas redes sociais, pelo menos dos sistemas dos museus estaduais, elas têm aumentado o número de visitantes online e tem repercutido positivamente, tem sido uma experiência bem legal. Acho que daí para frente é aproveitar mesmo e se debruçar aí na internet e fazer os museus caminharem, talvez até em paralelo, né? O presencial e o virtual juntos. Eu acho que pode ser uma possibilidade bacana aí para o futuro. Isso. E aí, deixa eu ver se eu lembro, mas acho que o Ian, né, que falou que é do museu, Sim, lá de Varginha, apareceu uma pergunta, mas sumiu de novo. Quer que eu responda? é a mesma. Ah, então tá. Ian, não sei, alguma experiência que você possa compartilhar, talvez Gustavo também, que é professor, você está tendo aula nas escolas, como é que vocês estão funcionando, o que vocês têm feito, essa própria programação, muito bacana, né, a iniciativa de vocês, super preparados para uma live e tudo, porque é isso, né, gente, para alguns pode parecer bobagem, para outros não. A gente tem pessoas que têm dificuldade com as redes, pessoas, gestores, profissionais de museus também, então acaba que estão ali naquele trabalho diário de papel, documentação,
de receber as pessoas presencialmente mesmo, e aí com esse fechamento, com isolamento social, não consegue desenvolver mais as atividades. E tem dificuldade. Então, acho que cada um tem uma experiência diferente diante do que a gente está vivendo. Como eu estava falando, a própria live que nós estamos presentes aqui agora é um sinal disso, né? Tem museu que programou uma coisa, uma roda de conversa lá que ia X pessoas e não pode ir, não conseguiu fazer mais nada, porque talvez não tenha habilidade às vezes não tem na internet, a gente tem um museu cadastrado, museus comunitários, quilombolas, indígenas e etc., que não tem na internet. E aí, como é que esses museus fazem? Enfim, eu acho que é para pensar mesmo. Aí eu queria ouvir um pouquinho o Ian sobre as ações do Museu de Varginha. Aproveitando a ocasião, Poliana, vocês me ouvem? Uhum. Sim. Sim. Então, aqui no Museu de Varginha, nós também sofremos com a questão do Covid-19, que, bom, basicamente nós dependemos muito de público. O acervo ele passa a ser do conhecimento de todos à medida que nós temos visitação. E no ano passado nós tivemos um resultado muito expressivo com relação à visitação. Nós acumulamos no ano de 2019 um número total de mais de 4.000 visitantes. Ou seja, em virtude dessa pandemia que ocorreu agora, nós praticamente perdemos o nosso principal público alvo, que é justamente os visitantes aos museus. E concordo com você a respeito de vermos essa ocasião, esse fato tão marcante na história, como uma oportunidade. Nós temos aqui discutido a respeito disso, nós temos visto que é uma situação que exige medidas que se adequem a questões de acessibilidade, questões de saúde, e que possibilitem a todos o acesso ao museu e ao seu acervo de uma maneira saudável, de uma maneira segura, e continuando sempre com esse trabalho de desenvolvimento em prol da cidade. Foi já discutido em algum momento, já se foi apresentado algumas possibilidades para que se possa, a médio e a longo prazo, se resolver essa questão de difusão do acervo do nosso museu aqui, Museu Municipal, justamente para ajudar com esse fato. Uma das possibilidades que já foi apresentada e que já tinha tomado conhecimento por alto é justamente o Tainacan. É uma ferramenta flexível que permite a gestão e a publicação de coleções digitais com a mesma facilidade que se consegue fazer publicações em outras redes sociais. Ou seja, existem ferramentas que podem colaborar para que se possa fazer a difusão do acervo dos museus e permitir que as pessoas tenham acesso dentro de uma situação como a que nós vivemos hoje. É uma possibilidade também de permitir a que todos, não apenas aqui do município de Varginha, mas que qualquer um que venha conhecer o Museu Municipal de Varginha, que tenha interesse em conhecer o seu acervo, que ele possa, justamente por meio de mecanismos, de ferramentas, por meio das redes sociais, por meio do acesso à internet, que ele possa conhecer o nosso acervo e poder também fazer parte justamente de um grupo que tem o interesse em conhecer cada vez mais o acervo dos museus. Então, com relação a como seria o retorno às atividades pós-Covid-19, eu creio que ele vai ser gradual. Creio que com a devida segurança, quando houver a segurança máxima, total, de que será possível receber novamente visitantes, e em especial turmas de alunos de escolas, que eram um público que nós temos uma atenção e um carinho muito especial. Escolas frequentam o museu aqui de Varginha com regularidade, sempre buscam saber datas disponíveis para visita. Então, eu creio que com o tempo voltará ao normal. Mas até lá é uma ocasião que nós temos para desenvolver nossas habilidades individuais e procurar ferramentas que possam colaborar para a difusão do museu, de seu acervo, e também contribuir com a acessibilidade para todos. Ótimo. Então, e assim, a Poliana perguntou, né, como é que está o funcionamento das escolas. Aqui em Minas Gerais,
as redes particulares já vinham tendo aulas online, né, desde março. A rede estadual voltou essa semana, rede pública estadual voltou essa semana, e assim, agora tem, primeiramente, é a oportunidade para retomar os estudos, mas também, já nas minhas aulas, eu tenho, vamos dizer assim, falado com os alunos, dependendo do assunto, né, falar, museu daqui de Varginha tem isso, museu daqui de Varginha faz isso, tal. Tenho convidado, por exemplo, para a programação do museu e tal. Então, tem sido mais nessa linha, né? E com o uso, né, um uso muito intenso da internet, porque, né, infelizmente, o presencial tá fora de cogitação, né? E eu queria direcionar uma pergunta aqui para o Marlon e para o Renato. Acho que é uma pergunta que o Marlon vai poder falar com a experiência dele em São João del Rei, o Renato vai poder falar com a experiência dele quando esteve à frente da parte de cultura e turismo lá em Itanhandu. Uma parte do tema aí da Semana dos Museus fala de diversidade, né? Inclusive esta live também, né, traz a palavra diversidade no seu título. E aí, pensando hoje, né, toda a diversidade que nós temos, e até mesmo numa cidade pequena como Itanhandu, né, lá com seus 15, 16 mil habitantes, você tem uma diversidade religiosa, cultural, social, diversidade política, uma diversidade histórica muito grande, né? São João del Rei, então, nem se fala, né? Né, os vários grupos aí participantes da história sanjoanense. Como que o museu pensa, né, essa diversidade com relação ao seu próprio acervo, né? Ou seja, assim, colocando melhor, quais são as reflexões que se podem fazer hoje para que o museu, seja de São João del Rei, de Itanhandu, ou qualquer outro, na verdade, o museu de uma forma geral, que reflexão pode ser feita para que o museu realmente represente no século XXI a diversidade que faz parte da nossa população, né? Já que o museu ele tem essa tarefa de ir até a população, de promover o patrimônio que vem da população, que nós temos aqui dentro do museu. São, né, aqui, por exemplo, o Museu de Varginha é um museu de costumes, mas costumes da população. Então, todas as peças vêm do povo, né, mostra as ações do povo, as ações históricas, né, sociais, culturais. Então, que reflexão pode ser feita para que o museu reflita cada vez mais a diversidade da população, ainda mais em tempos de grande diversidade em todos os níveis, como é o século XXI. Aí pode ser primeiro o Marlon, depois o Renato, ou tanto faz aí, como queiram. Tá ótimo. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Tá. Vou prosseguir. Eu só vou fazer um comentário no assunto anterior, porque eu fiquei super curioso e querendo falar aqui alguma coisa, que eu tenho visto muitas iniciativas, né? Como a Poliana falou, algumas pessoas cruzam os braços, outras usam o que podem usar nesse momento, né? Além do trabalho de backstage, vamos falar assim, daquilo que as pessoas não veem, né? Até o ano passado, se eu não me engano, acho que a Semana de Museus, ou a Primavera de Museus, teve essa temática, né? São as pessoas que estão por trás do funcionamento do museu. Esses trabalhos, eles continuam, né? Mas, além disso, eu tenho visto muita exposição, né? Eu vi muita gente realmente significando o acervo, fazendo escolhas, é claro, seria impossível, né, oferecer o acervo todo de uma instituição de uma vez, mas fazendo escolhas de coleções, fazendo uma exposição virtual, não tão sofisticado, né, não precisa ser nada muito complexo, mas com muito conteúdo, né?
Eu bato bastante nessa tecla que o museu ele é uma instituição de conhecimento, né? Ele tem essa responsabilidade. Então, eu vejo assim, que teve muita iniciativa legal. Agora, passando para a pergunta que o Gustavo me fez. Olha, é uma coisa muito complicada, né? Pegando esse gancho do museu como instituição de conhecimento, a gente sabe que dentro de uma mesma instituição museal, né, que tem responsabilidade de preservação, né, porque aqueles objetos se tornam um acervo, né, patrimônio cultural, patrimônio histórico, como você já mencionou, seja no sentido da pesquisa, porque esses objetos eles não ficam só depositados, né, é feito um trabalho em cima deles. E na questão da comunicação, né, depois que esse trabalho é feito, o conteúdo, né, o produto, vamos dizer assim, gerado pelo museu, ele é comunicado ao público, à comunidade, às escolas, né, que são diversos públicos. Eu vi na fala de vocês que realmente a escola tende a ser um carro-chefe, e ela é um público muito significativo e muito interessante. Mas eu acho que o mais interessante é a gente pensar em públicos que normalmente não são os públicos que estão mais distantes ainda da instituição museal, né? São públicos periféricos, são comunidades que às vezes não estão se sentindo pertencentes àquele espaço. Veja bem, uma exposição, um museu, ele carrega narrativas, né? Ele faz escolhas do qual discurso ele quer passar. Isso é feito uma escolha, vamos dizer assim, é uma forma de dialogar, né, com o seu público. E talvez atender a todos os públicos de uma vez é um desafio muito grande. Mas eu queria relatar uma experiência que eu tive aqui no Museu Regional de São João del Rei, quando eu era estagiário em 2017 e 2018, que foi uma experiência que eu achei assim, muito significativa e eu acho que a gente pode trazer algum aprendizado com ela. Que foi o quê? Nós trabalhamos na época com a tentativa de trazer um grupo de congado, né, de congadeiros aqui de São João del Rei, para dentro do espaço do museu. Né? Na época, a direção do museu era da Rosiane Nunes, que hoje ela ocupa o cargo de museóloga no museu em Olímpia, São Paulo, mas na época ela estava na direção aqui da instituição, do Museu Regional de São João del Rei. E o Museu Regional ele também tem um setor educativo, né, que é muito forte. Isso é muito importante. Eu acho que o papel do setor educativo dentro da instituição museológica ele é fundamental. Coordenado pela Ana Oliveira, que também foi supervisora do meu estágio, que é uma colega assim, que eu tenho muita admiração. E o Museu Regional, na época, ele buscou, então, trazer os congadeiros para dentro da instituição, sentindo que existia uma lacuna, né, uma ausência de representatividade mesmo, que as pessoas não se identificavam com esse grupo lá dentro da instituição. Então, o que foi feito? Esse trabalho, ele não foi um trabalho da noite para o dia, não foi um trabalho imediato, ele foi a longo prazo, né? Eu acredito que, assim, na época, a Rosiane, ela conseguiu tratar muito bem da situação, primeiro, né, mantendo contato com o grupo, se aproximando desse grupo de congadeiros, e depois ela foi além, ela convidou esse grupo para fazer uma exposição, uma instalação, vamos colocar como uma instalação dentro do museu. Então, esse grupo ele foi levado para dentro do museu e ele pôde ali, né, colocar uma instalação com objetos significativos desse grupo. Eram objetos que faziam parte da coleção particular desses congadeiros. Era um vestido, era uma coroa, que era da mãe da capitã de congado daquela época, que ela já tinha falecido, mas que eles tinham um apreço muito forte. Então, a partir do momento que conseguiu, né, colocar aqueles objetos dentro do museu, eu acho que isso foi uma forma de lidar com essa questão da representatividade, né? Óbvio, é uma tentativa, né? E a gente pode discutir isso, mas foi uma forma de realmente trazer um discurso de um grupo diferente para dentro do museu que já tinha uma narrativa, né? Então eu achei que isso foi uma boa experiência para compartilhar com vocês. Mas eu concordo que é um desafio muito grande, né, dar conta dessa diversidade. Estão me ouvindo? Renato? Sim. Ok. Bom, Gustavo conhece o nosso museu lá em Canhandu.
e sabe que nós temos, né, temos uma instalação pequena, mas com muito acervo. São mais de 5.000 itens, né, através de doações de famílias. E aí famílias de todos os nichos, classes sociais, zona rural, nós temos um imenso acervo que é doado através da zona rural. E o nosso principal público, como eu já havia falado e também vocês colocaram, é a escola. Quando nós levamos as escolas no museu, até a explicação era muito plural. Né? Quando falar, mas onde que vocês arrumaram isso? Então nós explicávamos um pouco, né, sobre o item, sobre como foi feita, como foi levado para o museu, mas explicava também um pouco da família. E através disso foi criando-se aí um interesse para saber de onde veio, não só o que significava aquele item, significava aquele objeto, mas também a sua origem. Né? E isso despertou em nós, como orientadores do museu e do patrimônio, a questão da pluralidade. Né? Nós tínhamos um museu que a maioria das pessoas iam lá para fazer pesquisa, uma vez ou outra no mês, e depois nunca mais voltava. Então, isso foi diversificando não só através do acervo que nós temos, né, o acervo, mas principalmente através de onde veio, através da sua origem, né, e não só aquele significado do objeto em si. Então, isso foi muito propositivo, foi muito bom, porque conciliou ali várias histórias, vários nichos, sejam eles sociais, religiosos, entre outros, para conviver dentro de uma pluralidade. Então, é muito importante isso que aconteceu, e é importante que as pessoas que vão tenham essa percepção dessa pluralidade, que nós temos ali a memória afetiva, onde tem relação com os escravos, com índios, famílias com alto poder aquisitivo, e que ajudaram a construir a sociedade que nós temos hoje, a cidade que nós temos hoje. Então, explicar essa diversidade, essa diversificação que o museu tem de seu acervo através das peças, isso também ajudou e clareou muito essa ideia e exemplificou para o visitante, falar, ó, isso daqui não é uma composição única, né? É feito através e com base que a sociedade tem e descreve de uma maneira muito simples, mas muito, muito clara a maneira afetiva como que a cidade, como que o cidadão cuida do seu patrimônio histórico, cuida de sua história, compartilhando com o museu esse objeto, esse adorno. Nós temos inúmeras cartas, fotografias, e isso explica de uma maneira muito, muito simbólica, mas muito clara, a importância que tem do momento, do local, mas principalmente da preservação que nós temos. E um fato só que eu toco também no assunto, na fala da Poliana, as cidades pequenas, né, igual Itanhandu, temos outras aí da região, que são pequenos museus, quase um cômodo, monta-se talvez uma casa de cultura, um museu, e tem essa dificuldade da digitalização, da exemplificação, de divulgar, fazer um site, talvez isso é um pouco mais difícil do que em outros centros. Mas mesmo assim, tem acontecido, isso é muito importante, né? E eu vi até um comentário aqui também na live, da Jaqueline até, que falou, e é verdade, o interesse pela cultura durante essa época de pandemia tem crescido muito. E isso tem nos motivado, nós que trabalhamos com cultura, tem nos motivado a cada vez mais a agregar e a lapidar a forma como nós nos comunicamos com essas pessoas que se alimentam da cultura, que se alimentam, seja na área de museu, do teatro, música, como que nós estamos lidando com isso. Né? Eu mesmo tenho um grupo de teatro aqui em São Paulo, eu participo de um grupo de teatro, e nós ensaiamos 3 vezes por semana online. Nós vamos fazer uma leitura sexta-feira de uma peça que nós estamos fazendo online, com transmissão pelo YouTube, transmissão pelo Facebook. Isso é muito diferente, mas nos força a repensar de como eu vou chegar até o outro. E como que eu chego naquela pessoa que mora lá no interior, que mora numa zona rural, que tem uma internet um pouco precária, ou até que não tem internet, mas como que eu vou transmitir, como que eu vou deixar um legado, transmitir esse acesso. Então isso é muito importante e nos provoca e nos faz repensar aí essas vias de acesso que são muito importantes, principalmente nesse momento.
Ok, obrigado. Nós temos aqui ainda, na medida que vai falando, vai chegando algumas perguntas, e em cima da fala do Marlon, veio uma pergunta interessante aí, né, que vai... A pergunta ela vai, do João Vitor Militani, inclusive um abraço para Nepomuceno, né, que está aí, o pessoal de Nepomuceno que está nos acompanhando. E a pergunta vou direcionar para o Marlon e para a Poliana, porque, né, pelas experiências mais diretas aí. Muitas vezes no acervo museológico não existe diversidade cultural, nem religiosa, coleção muito focada em uma visão específica. Seria papel do setor educativo e dos mediadores abrir espaço para a diversidade durante as mediações? O mediador pode ressignificar a coleção? É possível, através da mediação, ser inclusivo e valorizar a diversidade? Aí eu passo aí, a Poliana comenta e depois o Marlon. Bom, deixa eu ver, tá ok. João Vitor, abraço Nepomuceno. Sim, eu acho que é o papel fundamental e maior do mediador fazer essa ressignificação, apresentar, porque na verdade o mediador, esse conceito de mediador, ele é aquele sujeito que está ali na interlocução, né? O mediador, ele meio que é difícil, porque senão tem hora que a gente cai numas contradições, assim, mas existe o objeto e existe o visitante. O mediador, ele faz exatamente a mediação entre o que está exposto, né, o objeto museológico, e aquele sujeito que está recebendo alguma informação, que está fazendo algum tipo de interpretação. Então, o que eu sempre incentivei nas práticas de mediação em museus é o ouvir. O que aquele... Vamos supor, vou exemplificar que eu acho que fica melhor. Eu tenho ali uma tela, uma pintura de arte moderna, contemporânea, abstrata. Ela tem a técnica, né? Talvez até tenha algum significado que o artista quis passar através daquele desenho, daquela gravura, que seja. Até tem um significado já. Mas o que o outro está enxergando naquilo, na mediação, é muito valioso. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo, eu não sei como é que está o nosso tempo, mas eu vou contar um caso rapidinho. Tá tranquilo, uma vez vamos lá. Então tá. Uma vez eu estava atendendo um grupo de educação infantil, e aí falando de acessibilidade é isso, né? Às vezes na nossa prática lá, a gente tem que se adaptar para esses diferentes públicos, seja para criança pequena, seja para criança grande, para os adolescentes, para as crianças com deficiência, enfim, para toda essa diversidade que a gente tem. Aí eu estava com um grupo de educação infantil diante de uma obra abstrata. E aí eles começaram, eu estou vendo uma orelha bem grande, eu estou vendo um cabeção, e foram descrevendo para mim o que eles estavam vendo. E aí é muito legal por isso, porque era uma obra, assim, de um artista super famoso e tudo, mas que para aquelas crianças não tinha um significado concreto, né? Eles foram abstraindo aquilo tudo que eles estavam vendo. Enfim, aí a gente foi continuando a visita, e aí num dado momento, um pequenininho, devia ter uns 4 anos, pegou e falou assim, agora eu vou explicar essa obra daqui. E aí ele tomou a minha palavra, eu era mediadora naquele momento, e ele começou a conversar com os coleguinhas dele, e eles continuaram fazendo a leitura da obra. Então o mediador, eu acho que o papel essencial dele é esse, é abrir as possibilidades, é abrir essa perspectiva, não é chegar e... Eu gosto de diferenciar e gosto muito de usar o termo mediador por isso, porque monitor é isso aqui que eu estou me vendo agora e vendo vocês, é o monitor, é a tela. Isso aí, dependendo do que a gente quer passar dentro do museu, a gente coloca um monitor ali com um textinho pronto, a pessoa só passa e tem a informação. Né? A informação ela é dada, a gente tem informação para dar, mas eu acho que o mais legal é a troca e a conversa, né, só entre seres humanos mesmo, eu acho que ela fica mais gostosa e ela acontece de fato. O guia é aquele que mostra, né, isso aqui é tal coisa, aquilo ali é aquilo, isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma cadeira.
dependendo, gente, a gente nem precisa do guia, porque é muito óbvio, a gente consegue ver e perceber. O mediador, ele traz essa riqueza, ele traz essa ressignificação, ele preenche lacunas que às vezes tem nas exposições, no próprio acervo da instituição, ele dá voz para outras pessoas que até então estavam silenciadas, enfim, eu posso falar um monte desse assunto, porque eu adoro, eu sou uma militante da educação em museus, e eu acho que sim, respondendo aí o João Vitor, é a minha resposta para ele. Vamos continuar, senão eu empolgo. Pode comentar? Pode. Então, eu acho que eu concordo completamente com a Poliana. Eu acho que essa questão, o mediador ele tem essa capacidade, mas é muito importante. Nem sempre é necessário, que nem a Poliana falou. Às vezes, o mais interessante é o ouvir, né? Por isso que eu acho que, assim, todas as experiências que eu tive de mediação no espaço museal, eu sempre prezei muito por essa questão da troca dialógica, né? Que é o quê? Eu acho que, assim, a postura mais é de provocação. Você ouve, se você acha que existem lacunas na resposta, você provoca para que a pessoa possa o quê? Te dar mais informação. E você vai, assim, descobrindo até onde essa pessoa quer chegar, né? Essa criança, esse público, quais informações ele carrega, qual visão de mundo que ele tem, né? E isso torna o processo muito rico, né? Mas eu vou compartilhar também uma experiência que foi a seguinte: em uma mediação, no museu onde eu estava na época, tinha uma maquete, né? Era uma maquete do Centro Histórico de São João del Rei. Era uma maquete da cidade. E, como nós recebíamos escolas de vários lugares da cidade, né? De vários bairros distantes, obviamente, muitas dessas crianças começavam a questionar o quê? Eu não estou vendo a minha casa nessa maquete que é da cidade de São João del Rei. Ou seja, naquele momento ali, o papel da mediação era muito importante, principalmente nessa questão da diversidade. Por quê? Óbvio, né? A gente tentava mostrar que ali estava retratado uma maquete do centro da cidade, porque é o centro histórico, né? Mas ir além e falar o quê? Mas o seu bairro também tem uma história, né? As suas experiências, a sua rua, o lugar onde você mora, onde você habita, também tem uma história. Então, assim, essa maquete, ela é falha, né? Ela é uma representação falha e você consegue, então, como mediador, completar, né, o papel que seria da maquete. Inclusive, a conversa tá boa, a gente pode levar mais uma meia hora aí, gente? Vamos levar mais uma meia hora aí, que tá muito bom. Aqui dá mais coisa. Junta um monte de mineiro para conversar, aí pronto. E assim, uma coisa na fala do Renato, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, o Renato atualmente mora em São Paulo, né? Sim, sim. São Paulo. E assim, eu queria saber, até pegando tudo isso, né, sobre a questão do museu no interior, né, a questão da identificação, como o Marlon acabou de falar muito bem aí, né, o aluno ele olhou e não se identificou muito com aquela maquete. Então, e a gente vê aí também algumas experiências de gente que às vezes não se identifica muito com o que está no museu. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, Renato, se você viu alguma assim, diferença entre a visão das pessoas sobre o museu em Itanhandu e a visão das pessoas sobre o museu em São Paulo. E que diferenças seriam essas? Como é que as pessoas veem os museus? Qual a relação das pessoas com o museu? Uma diferença entre Itanhandu, uma cidade pequenininha, e São Paulo, uma metrópole. Sim, sim, perfeito, Gustavo. Vamos lá. Aqui em São Paulo, eu tenho essa percepção, assim, que as pessoas vão mais, até como, não só um passatempo, mas, assim, sempre em busca de algo que para questionar, para provocar, e sempre algo a mais. Então, é quase uma rotina. Todo final de semana você tem a Pinacoteca, que é
uma grande referência nossa. Tinha o Museu da Língua Portuguesa, que está fechado agora, mas no final de semana era filas e filas para ir, né? Então, é um hábito, eu percebo que é um hábito, é um cotidiano, sempre quando tem um museu, uma nova exposição em um museu, uma nova coleção, você tem aí uma grande demanda, seja para estudo, seja para curiosidade, seja como até um passatempo. Igual essa exposição do Da Vinci mesmo, está um sucesso, e até quando estava ainda presencial, era filas e filas todos os dias. Em Itanhandu, o que eu senti era assim, eu vou quando eu preciso fazer uma pesquisa sobre determinado assunto e que eu não acho em lugar nenhum até então. Então, a gente tinha uma percepção muito clara disso. A pessoa não encontrou no Google, não encontrou em nenhum lugar, nenhum livro, vai no museu. Então, era quase um ponto de pesquisa. Então, nós começamos a trabalhar isso, falar como que eu vou ressignificar, né? Não só como um ponto de pesquisa que só tem aqui, mas assim, eu quero conhecer um pouco da minha história, eu quero fazer um passatempo, eu quero conhecer de uma forma diferente, que não seja só por necessidade ir até aquele local. Então, nós integramos o museu em diversas programações culturais da cidade, virada cultural, sarais, outro tipo de evento, sempre tinha alguma coisa que a gente conseguia integrar. Dessa forma, foi desmistificando o mito do museu, que eu só vou ali por necessidade. Então, a gente começou a ter, sim, uma forma de visita diferenciada, que não era só aquela da pesquisa, que eu preciso ir lá porque eu vou pesquisar, mas, espera, eu vou conhecer um pouco, eu tenho uma curiosidade. Então, foi um crescimento tímido, mas, assim, teve essa mudança de perfil, porque até então era um perfil muito de estudante, até adolescente de 16 anos. Depois a gente começou a ver que o perfil foi diversificando, né? Mas ainda eu sinto muito isso, ainda eu sinto muita resistência, que eu não preciso ir lá porque eu conheço a história da cidade, eu já sei o que tem lá, né? E é um olhar muito, muito ainda limitado, que eu digo na visão de, assim, da história, né? Eu sei já a história da cidade, então não preciso ir lá porque eu já sei o que tem, né? Então eu vejo uma discrepância muito grande em relação a isso, porque aqui em São Paulo nós temos diversos museus, a gente vai várias vezes no mesmo museu e sempre consegue encontrar uma coisa nova, sempre consegue ter um ressignificado de uma obra de arte, por exemplo. Bacana. Gustavo? Chegou... Oi? Pois? Gustavo, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Tô sim. Eu ouvi o relato de todos e, assim, me veio algumas questões, aliás, me veio algumas ideias que foram acrescentadas aqui no museu. Uma questão que foi apresentada, foi uma iniciativa de desenvolver justamente o interesse sobre cada peça. Nós tínhamos aqui a identificação dos objetos no acervo, uma identificação minimalista, uma identificação que se tratava da época em que o objeto foi doado ou da sua origem, o nome do doador e o que se tratava o objeto. Praticamente nos últimos anos, foi desenvolvida aqui no museu a iniciativa de se acrescentar mais informações a respeito dos itens que estão em exposição. Ou seja, com base em pesquisas que foram desenvolvidas, buscando informações em várias fontes, as identificações de cada item em exposição passaram a acrescentar informações mais técnicas que despertavam interesse na pessoa em conhecer ainda mais o objeto, além daquilo que estava sendo apresentado. Ou seja, em resumo, não era apenas, digamos, por exemplo, não era apenas uma câmera fotográfica ou um objeto ou uma câmera filmadora ou um piano ou um órgão, não era apenas isso. Foram acrescentadas informações a respeito da origem, não apenas de quem foi o doador do objeto, mas acrescentamos também informações a respeito da origem do objeto, quem o produziu, quando foi produzido, o país de origem, assim, informações um pouco mais técnicas que ajudam a colaborar e a desenvolver o interesse e o conhecimento a respeito daquele objeto. Uma outra iniciativa que foi desenvolvida aqui no museu é que, assim, dentro do possível, dentro da nossa capacidade técnica, além de levantar informações a respeito de objetos que estão em exposição, nós fazemos pequenas demonstrações, ou seja, nós, dentro do nosso conhecimento, nós demonstramos a cada visitante
como que alguns objetos funcionam. Um exemplo, nós temos aqui uma caixa registradora que é, com base em pesquisa, nós chegamos à data de que ela foi fabricada entre 1920 e 1921, da NCR, uma empresa de destaque, fabricante de caixas registradoras. O que foi possível fazer, dentro do nosso conhecimento, foi justamente demonstrar como que ela era utilizada normalmente dentro do seu ambiente usual, que seria dentro dos comércios. Ou seja, nós demonstramos, na época, é claro, nós demonstrávamos aos visitantes como que era todo o processo de manuseio e de uso desse equipamento, até, por exemplo, no caso do caixa registrador, até que o caixa, onde ficavam cédulas e moedas, fosse aberto. Ou seja, nós demonstramos todo o processo, permitindo com que o aluno entendesse o seu funcionamento, despertando interesse e também acrescentando um pouco mais de conhecimento com relação àquele objeto a cada visitante. Então, eu creio assim, que essas, embora sejam pequenas iniciativas desenvolvidas, elas colaboram para que haja uma inclusão de cada visitante ao acervo, que haja uma inclusão. Seria uma iniciativa interessante que permitiria aquelas pessoas que não têm nenhum meio de acesso, independente de qual seja, que elas possam se sentir inseridas nesse meio cultural. Assim, levar, ao invés da pessoa vir até o museu, uma possibilidade é que o museu possa ir até essa pessoa, que ela possa ir até as comunidades. É claro, não vai ser fácil fazer com que possamos escolher um acervo que possa ser exposto em determinada comunidade e que possa abranger uma diversidade que seja considerável. Mas é uma iniciativa interessante que permite, pelo menos, a que o museu chegue até as pessoas, ao invés do caminho contrário, que é justamente o normal que acontece, as pessoas virem até o museu. Creio que uma iniciativa que pode ser desenvolvida, visando justamente atender a comunidades que não têm tanto acesso assim, é justamente ir até elas, levar parte do nosso acervo da maneira mais diversa possível, permitindo a inclusão dessas pessoas. Oi, Ian. Oi. Queria comentar rapidinho esse exemplo que você deu aí da caixa registradora, porque me veio o assunto ainda da acessibilidade, e isso é uma iniciativa muito legal. Não sei como é que vocês têm aí o público, né, de cegos, pessoas com deficiências, mas o manipular o objeto, em alguns casos, né, em casos específicos, né, você faz uma seleção do objeto que não esteja tão deteriorado assim e tal, pode ser uma ótima iniciativa de acessibilidade, né, porque as pessoas cegas, por exemplo, você pode descrever, você pode, assim, tem uma série de ferramentas, você pode ter o audioguia, mas eu acho que o tocar o objeto, manipular, o ouvir o som, sentir a textura, é uma possibilidade de inclusão e de dar acesso, de dar leitura daquilo que está exposto para pessoas com deficiência. Aí eu lembrei que eu trabalhei no museu já que a gente fazia isso, às vezes selecionava uma peça do acervo que podia tocar, podia mexer à vontade, e isso funcionava muito bem com o público cego. Bacana. Sim, Poliana. Justamente, aliás, aproveitando o seu comentário, uma das atividades que nós iríamos desenvolver justamente nessa semana seriam separar parte do nosso acervo e convidar um grupo de deficientes visuais para que eles pudessem ter justamente essa experiência tátil, de poder tocar os objetos, ter uma noção da sua dimensão e permitir, com o nosso conhecimento, acrescentar um pouco mais e fazê-los compreender, não apenas com a experiência de tocar o objeto, de senti-lo, de ver as suas dimensões, mas também de entender o seu funcionamento, entender a sua origem, a sua história. Então, sim, essa é uma atividade importante, porque, por exemplo, como o nosso acervo é bem vasto e composto de alguns itens que é de pouco conhecimento e a nossa faixa de público geralmente são crianças e jovens, algumas peças do nosso acervo não são de conhecimento pleno justamente de parte desse público. Então, essa demonstração que nós fazemos
normalmente aos visitantes, permite que, como eu já falei, que eles entendam o seu funcionamento. E também permite uma troca de ideias, porque eles começam a questionar, por exemplo, aqui é muito comum eles chamarem de tio. Ô tio, como que funciona isso? Como que funciona aquilo? Ou seja, é uma oportunidade que nós temos de justamente fazer com que eles entendam e com relação e também uma troca de ideias, porque muitos deles, assim, eles têm um conhecimento, já tiveram alguma mínima experiência, meu avô falou a respeito disso, minha mãe, meu pai, meu avô já falou disso, ou seja, com cada visitante existe também a troca de experiência, a troca de conteúdo, que facilita muito justamente o desenvolvimento de atividades voltadas para o público visitante. Muitos dos itens que nós temos aqui, foi possível encontrar mais informações, trazê-los mais à tona, destacá-los ainda mais justamente pela troca de ideias, pela troca de informações. Uma informação que foi passada ajudou muito a descobrir informações outras que contribuíram justamente para uma identificação, embora técnica, mas uma identificação necessária para que a informação mais precisa possível esteja disponível para quem nos visita. Então, sim, são algumas experiências simples, mas que podem desenvolver habilidades não apenas para quem trabalha como mediador, mas para quem trabalha, para quem nos visita. É uma experiência útil e creio que seja interessante a cada um que nos visita. Isso, e eu tenho certeza que, né, essa atividade, né, essa disponibilização de maiores informações, né, o contexto daquela peça, tal, tenho certeza que isso ajuda muito o aluno que vem ao museu também a despertar um pouco mais o interesse e o gosto da história. Tem um encontro, aliás, dessa tendência hoje, né, dos historiadores que atuam nas escolas, né, os professores de história, destacarem com os alunos que a história ela tem um caráter o estudo da história, aliás, tem esse caráter de fazer uma ponte entre o passado e o presente. Então, o aluno vem ao museu, por exemplo, ele vem ao museu já tendo a referência do presente, aquilo que ele conhece, aquilo que ele vê no supermercado e tal, e aí vai ver uma caixa registradora de 1900 e pouco, e como é que funcionava e tal. Opa, nossa, então naquela época era assim, mas hoje é assim, ele tem a referência já daquilo que ele conhece, e isso vai aumentando nele o gosto por estudar história. Então, nesse ponto, a forma como o museu aborda as peças, a contextualização das peças, ainda ajuda também depois, dentro da escola, o trabalho do professor. Inclusive, só destacando, eu sei que no final vai ser falado isso, mas já destacando, pegando o gancho aí da fala do Ian, amanhã a nossa live das 2 horas da tarde vai ser sobre algumas peças do museu daqui de Varginha, então não percam, tá? E tem uma pergunta que até faz um tempinho aqui que ela está aqui nos comentários, é uma pergunta do Cláudio, inclusive, para a Poliana. O Cláudio Martins, ele gostaria de saber o seguinte: o Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais tem algum projeto para passar para os museus do interior continuar seus trabalhos? E aí volta aquela questão que já foi várias vezes mencionada aqui, né, o trabalho dos museus no interior. Ei, Cláudio, então, bom, a gente, como sistema estadual, estamos responsáveis pelas assessorias técnicas, né, aos museus, então a gente passa algumas diretrizes do que pode ser feito, das recomendações dos órgãos maiores aí sobre essas atividades, sobre a continuidade, enfim. Enquanto sistema, a gente presta esse papel, né, de assessoria. O sistema também ele é responsável pelo cadastramento de museus, enfim. A parte de fomento, de projeto mesmo, fica, digamos assim, a cargo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Então, agora, recentemente, na semana passada, o Leônidas Geveiro, nosso novo secretário aí de Cultura, assumiu, né, o cargo, e sim, já estão elaborando aí algumas medidas, não especificamente para os museus,
porque a área cultural ela é muito diversa, né, ela é muito ampla, mas tem, eu não vou saber te falar aqui agora direitinho, porque mencionaram com a gente essa iniciativa aí, um programa que ele está elaborando, mas eu não sei o nome dele, ainda não foi lançado, não, ainda é uma informação assim que não está totalmente oficial, porque não lançaram. Mas sim, estão trabalhando na questão aí da continuidade das atividades culturais em geral, né? Isso inclui os museus. Ano passado nós tivemos o lançamento de um edital, a Superintendência de Fomento, ela tem trabalhado com a regionalização, com a setorização, na verdade, dos editais. Então, hoje a gente conta com um edital específico para museus, que foi o edital Museu Seguro. Ele foi lançado em 2019, a primeira etapa, ele foi dividido em 2 etapas, e que foi especificamente para os museus de direito público municipal. E aí agora a segunda etapa, por enquanto, está suspensa, mas eu acredito que logo a gente vai conseguir lançar de novo. Na verdade, porque a diretoria de fomento ela está trabalhando mais com o Fundo Estadual de Cultura, com um edital de cultura popular, se eu não me engano. Tem tudo isso lá no site da Secult. Depois eu posso passar para o pessoal aí, disponibilizar para vocês também o link com esses editais. Mas no mais, assim, enquanto sistema estadual, o que a gente sempre oferece e fornece para os museus do interior são as assessorias, né? Poliana, estou com o museu fechado aqui, eu não sei o que eu faço, estou sem saber onde atuar, o que fazer durante esse período de home office. Aí a gente dá as diretrizes, né? Auxiliamos, incentivamos, a gente tem incentivado bastante, inclusive, o uso dessas plataformas digitais, igual o Ian, salvo engano, foi o Ian mesmo que mencionou o Tainacan. A gente tem a plataforma Museus BR também, que é uma plataforma com recursos e umas ferramentas bem legais para os museus. Salvo engano, também o Renato comentou, né, que às vezes tem dificuldade de instalar um site, de dominar essas ferramentas na internet, enfim, tem bastante coisa pronta já. Então a gente tem trabalhado no incentivo do que a gente sabe que existe, que funciona, né? E aí a gente ensina, né? Vamos sentar junto aqui, marcar uma hora, abre aí, ó, museus.gov.br. Agora você vai lá na aba lá, X, e aí a gente vai assistindo mesmo, auxiliando nesse passo a passo para os museus se cadastrarem, para os museus entenderem que ferramentas que eles têm disponível ali, o que precisa, o que pode ser feito, o que é bacana de aproveitar. Então, a gente tem trabalhado muito nas assessorias técnicas. Então, já faço a propaganda aí também. Quem tiver interesse de trocar uma ideia, de solicitar uma assessoria aí, a gente está à disposição. Não sei se eu falo agora ou depois eu passo, vocês disponibilizam também os contatos do sistema, que aí é só mandar um e-mail para a gente está lá para conversar sobre Tainacan, sobre a plataforma Museus BR, até depois da fusão da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Turismo, a gente tem pensado na interface da cultura com o turismo também. Então, tem algumas ferramentas do turismo que nos servem, né, e que a gente consegue fazer uma troca bacana, e a gente tem aproveitado, inclusive, o portal que o turismo tem lá do inventário de bens turísticos, enfim, tem algumas possibilidades aí, algumas orientações que a gente pode dar para que os museus continuem as suas atividades, e o mais importante, né, agora, em alguns momentos, assim, em alguns casos, a gente percebe que essas ações elas podem ser economicamente sustentáveis. Então, a gente tem algumas coisas que a gente não conseguia fazer antes, a gente está vendo que agora tem na internet, que talvez a gente tenha um tempo maior para se debruçar nisso e investir naquilo ali. Então, está tendo até esse lance aí da economia sustentável para os museus, que é usar as ferramentas que estão disponíveis e se beneficiar disso. Ótimo. Então, e além disso, tem um tema que me é muito caro, né, que é a questão da história indígena. E uma das coisas, particularmente, que me conquistou aqui no Museu de Varginha,
é o acervo de peças indígenas aqui do museu. E a gente sabe que vem sendo feito um trabalho aí nos últimos 30 anos, para valorizar, né, a presença indígena aqui no Brasil. Você tem diversos trabalhos acadêmicos, historiográficos, E aí nisso eu queria me dirigir ao Marlon e ao Renato nessa questão. No caso, o Marlon com a atuação no Museu de São João del Rei, e o Renato pela experiência de conhecimento, né, do acervo ali do Museu de Itanhandu, a relação dele ali, né, quando era da área de cultura e turismo lá em Itanhandu. Como, dentro dessa perspectiva de resgatar a história indígena brasileira, ainda mais aqui na nossa região, né, que tem pouquíssima documentação a respeito, como que tem sido pensado e trabalhado no Museu de São João del Rei e no Museu de Itanhandu essa questão das peças indígenas, desse resgate, que dificuldades tem havido, se existe algum trabalho junto à comunidade referente a isso? Aí pode ser, primeiro, aquela hora foi primeiro o Marlon, depois o Renato, agora vamos fazer o contrário. Vamos lá. Vamos lá, então. Gustavo, ali em Itanhandu nós temos, né, tem uma raiz muito forte indígena, e nós temos um material muito vasto. Só que nós temos um material muito vasto na questão até de história, de origem, os nomes, trabalhar todo esse sentido, e pouco objeto. Mas nós temos, sim, muitas referências ali, poucos objetos, mas nós temos. O principal desafio, eu acho, nesse sentido, Gustavo, quando é um objeto como um objeto de tanto valor cultural e histórico, é a conservação. Como que eu vou preservar esse objeto que tem um imenso valor cultural? Então, esse é o desafio, né, e tem sido o desafio para que nós possamos preservar muito ainda esse item, esse objeto, para que ele possa servir não só para estudos, pesquisas, mas como uma parte de nossa identidade cultural do município. Quando nós levávamos e trabalhávamos com as escolas essa questão da parte indígena, a percepção até que eu tinha de alguns professores e de alunos é que era um tema muito longe, quase de outro mundo, quando a gente falava disso, né, que era um berço que tinha influência indígena, questão do nome Itanhandu, Serra da Mantiqueira, as lendas indígenas. Então a gente trabalhou de uma forma muito lúdica para tentar aproximar de uma forma bem consolidada na cabeça dessa criança, na cabeça desse visitante. Então, através do quê? De teatrinhos, contação de histórias. Então, a gente inserindo essa temática da nossa memória, do nosso passado indígena, de uma forma lúdica, que a forma lúdica ia aproximando. Então, a criança, a pessoa ia se familiarizando com esse contexto, e aí, assim, começava a ter um papo mais aberto e mais próximo desse visitante, dessa forma, assim. Então, era muito importante esse compartilhamento que nós tínhamos, essa diversidade na linguagem para explorar esse tema, que é um tema muito rico, muito que a gente demonstra um valor imenso, principalmente pelas nossas raízes. Então, nós temos a Mantiqueira, que tem a lenda da Mantiqueira, inclusive nós temos o teatrinho da lenda da Mantiqueira, que vai até o final do ano percorrer aí algumas cidades do sul de Minas, para levar, né, essa forma, como que tudo começou, né? Quais são os passos, os mitos, as lendas. Então, tudo isso nós temos de uma forma muito rica, que é pouco explorada. Então, nós tentamos explorar dessa maneira, mas ainda não conseguimos, né? Nós sonhamos ainda que essa abrangência seja maior e que a adesão seja mais consolidada. Ótimo. Vou compartilhar com vocês um pouco da história de quando eu conheci o Gustavo. Eu conheci o Gustavo porque ele frequentava a Semana de História aqui de São João del Rei, e numa dessas semanas de história,
o Gustavo foi ao Museu Regional e eu estava fazendo mediação para a Semana de História naquela época. E no meio da mediação, o Gustavo virou e perguntou: tá, mas a história indígena e cultura indígena, vocês têm alguma iniciativa que vocês executam aqui para dar conta, para colaborar com essas narrativas que estão ausentes aqui? Porque ele mesmo detectou, né, ali na mediação, que era algo ausente. E assim, eu não lembro se eu respondi isso para o Gustavo na época, mas é uma coisa que eu acho que eu falo com muita segurança. Acho que qualquer instituição, quando ela quer dar conta de uma narrativa, ela consegue. Óbvio, existem muitas dificuldades, mas no meu período de estágio no Museu Regional, em 2017, nós estávamos já em diálogo, né, com uma aldeia indígena, que era uma aldeia Pataxó, de Itapecerica, na verdade é um distrito que chama Lamonier, e essa parceria ela se estendeu por 2 anos, né, e culminou depois numa publicação, que é um material paradidático que foi distribuído aqui para São João del Rei. A Ana Maria, que é chefe lá do setor educativo, ela que coordenou o material, né, junto com a Bruna e a Paola, que eram colegas minhas, né, lá do museu. E foi um trabalho, assim, de altíssima qualidade, um trabalho que eu fiquei muito feliz de ver, porque eu acompanhei essa relação por um tempo e acho que, assim, ter um produto no final é muito satisfatório. E foi isso, foi uma troca, é uma parceria do museu com esse grupo, né, Pataxó, e foi através de história oral, né, de entrevistas, de fotografias, de conhecer mesmo também como que era o funcionamento, né, lá da aldeia, conhecer também a educação indígena, que é muito diferente, né, a forma como eles trabalham o ensino e o aprendizado. Então, isso foi uma experiência muito enriquecedora que eu tive e que me coloca essa questão. E, fazendo uma ponte com a fala do Renato, não só nesse trabalho de pesquisa, né, e de tentar dar conta dessas lacunas, dessas narrativas das instituições, nós também trabalhamos com atividades educativas. E, se eu não me engano, acho que foi em 2018, uma das ações que nós trabalhamos foi a Semana do Folclore, em agosto, e naquele contexto nós utilizamos de fantoche, né? Nós contamos uma história, óbvio, né, com muito cuidado, com uma pesquisa muito densa, para tentar contar uma lenda indígena, né? É um trabalho muito difícil, exige muita cautela, mas que foi também muito interessante, porque de maneira lúdica a gente conseguiu passar um pouco, né, de uma lenda indígena para crianças, para um público infantil. Eu achei bem didático. Então, assim, eu acho que é muito interessante essas formas como as instituições elas podem sim dar conta dessas narrativas, né? Muito bem. Inclusive, aqui nos comentários, o João Vitor, ele colocou ali o link desse material, né, que pode ser encontrado, pode ser baixado gratuitamente no site do Museu Regional de São João del Rei. Então, né, para quem se interessar, e eu sou o primeiro, eu vou lá depois baixar, né, esse material. Gente, que bacana, viu? Mas que conversa boa, né? Eu quero agradecer demais, viu? Agradecer esse momento aí que nós tivemos aí nessa hora e meia de bate-papo, uma conversa muito boa, muito profunda, né? Um prazer conhecer, nem mesmo virtualmente, a Poliana, um prazer reencontrar, mesmo que virtualmente, o Renato e o Marlon, né? E um prazer estar aí também com o Ian e com o Aguinaldo, né? Um momento muito bom. Espero que tenhamos outras oportunidades assim, né? Amanhã vamos ter mais, e aí eu passo a bola para o Aguinaldo agora. É só um agradecimento, viu, pessoal? Você gostaria de fazer algum comentário, Ian? Fique à vontade. Só um último comentário aqui de Varginha, importante, que eu creio que vai contribuir. Uma das características principais aqui do Museu Municipal de Varginha é que ele não se propõe apenas a fazer uma demonstração do seu acervo, mas ele é um espaço aberto a outras atividades culturais. Nós temos aqui também peças teatrais
realizadas aos finais, todo primeiro domingo de cada mês. Peças infantis são realizadas aqui no Museu Municipal de Varginha. Nós temos uma sala com essa finalidade. Nós temos aqui salas também que são abertas a exposições, não apenas promovidas pelo Museu Municipal de Varginha, mas também promovidas por pessoas de fora. Ou seja, nós temos um espaço dedicado a pessoas que queiram demonstrar o seu trabalho, as suas atividades, que tem uma proposta que seja interessante, que agregue não apenas ao Museu Municipal, mas também à comunidade como um todo. Então, eu creio que o Museu Municipal de Varginha ele tem atividades diversas que contribuem com a inclusão e que são grandes meios de promover a cultura aqui na cidade de Varginha. Então, eu queria fazer esse destaque ao museu por desenvolver não apenas as atividades de divulgação, publicação e demonstração de seu acervo, gerando conhecimento, gerando trocas de ideias, gerando participação entre os entes aqui da cidade, mas também é um espaço cultural e aberto a todos que queiram demonstrar a sua produção cultural, com atividades voltadas para crianças, como no caso de teatro infantil e demais atividades. É esse o destaque que eu queria fazer. Tá certo, então. Muito obrigado, Ian. Muito obrigado ao Gustavo, ao Marlon, à Poliana, ao Renato. Muito obrigado a vocês que participaram com a gente por essa mais de 1h30, né? E também ao público que acompanhou, comentou, né? A gente tem um último comentário da Andressa aqui. A Andressa falou que é lá do Mato Grosso do Sul e está acompanhando a gente. Ela colocou parabéns a todos vocês. Foi maravilhoso conhecer um pouco mais sobre o funcionamento e as atividades tanto no período de distanciamento social quanto fora dele. O trabalho de vocês é lindo, parabéns. Alguns outros comentários aqui, a Jéssica Bento também colocou, excelente conversa. A Terezinha Henriques colocou parabéns pela iniciativa e pela cultura. Muito, muito bons depoimentos. Pois não, Gustavo? Não, só mandar um abraço para a Terezinha, minha conterrânea, poetisa, escritora lá de Itanhandu. Um abraço aí, obrigado por prestigiar-nos. Isso aí, muito, muito obrigado mesmo. E lembrando, mais uma vez, amanhã a gente vai estar, a partir das 2h, também com essa roda de conversa. A gente vai estar com o Gustavo, novamente, com o Ian e com o Cláudio Martins, falando sobre algumas peças do Museu Municipal aqui de Varginha. Então, se você tem curiosidade de saber um pouco da história dessas peças, por favor, a gente pede para você acessar aqui o Facebook do Museu Municipal ou a página da Fundação Cultural, que é o varginhacultural.com.br, a partir das 2h. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram. Eu acho que foi um debate muito rico, né? E eu gostaria de deixar espaço aberto para vocês fazerem essas últimas considerações. Vamos começar com o Gustavo, pela ordem da tela. Eu vou começar pelo Gustavo. Ok, rapidamente, então, agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de participar e mediando aí. Agradeço a abertura dada pelo museu, pela Fundação Cultural de Varginha, e que possamos realmente nos conscientizar sempre mais do papel que o museu tem em promover o patrimônio, um patrimônio que vem do povo, né? O museu não faz nada, não mostra nada alienado, né? É um patrimônio do povo. Então, que o povo venha mesmo para o museu, por enquanto de forma virtual, tá? Depois, quando tudo melhorar, e que venha pessoalmente também. Muito obrigado a todos aí. Vamos então agora ao Marlon. Também quero agradecer, muito obrigado pelo convite, foi muito produtiva a conversa, com certeza a cada encontro que eu tenho com profissionais de museus é mais aprendizado, e assim, parabenizar principalmente pela preocupação da temática, né? Eu acho que assim, eu tenho muita admiração pelas instituições museais, e acho que é muito importante realmente o repensar, né, o discurso de diversidade e de acessibilidade, né? Os museus são instituições de conhecimento e, como o Gustavo bem colocou, tanto o conhecimento quanto as informações devem ser para todos, né? Muito obrigado mesmo pelo convite. Ótimo, muito obrigado. Então, Ian, por favor, suas considerações finais.
Primeiramente, foi um prazer poder participar dessa roda de conversa. Para mim, foi uma experiência incrível, foi enriquecedor. Espero ter contribuído de alguma forma com todos os presentes. E vamos aproveitar esse momento, aproveitar esse tema e desenvolver nossas habilidades, desenvolver nossas capacidades ao máximo, a fim de permitir que igualdade, diversidade e inclusão seja algo rotineiro, que seja algo comum e que seja para todos. Ok, muito obrigado então, Ian. Agora eu passo a bola para Poliana, para ela fazer as considerações finais dela. Poliana, você mandou alguns e-mails aqui pelo privado, pelo grupo privado nosso. Você pode falar que eu vou colocar no GC, tá bom? Ótimo, é isso que eu ia falar. Eu mandei pro Aguinaldo disponibilizar para todo mundo aí, quem quiser entrar em contato conosco do Sistema Estadual de Museus, os e-mails do Sistema Estadual de Museus, e para os colegas aí da roda de conversa e quem mais, profissionais de museus que tiverem aí, obrigada, que tiverem interesse, eu coloquei uma publicação também, o Aguinaldo, que é esse link aí, mmguerdal.webmuseu, que é um caderno do Oi Futuro, que foi lançado em 2018, salvo engano, que é muito interessante. Ele fala sobre acessibilidades, trabalha conceitualmente o termo, fala dos diversos tipos, né, de acessibilidade que a gente tem que dar e conseguir. Só acho que para fechar aí pode ser uma boa leitura para todo mundo. Então, tá aí o link do PDF também. Quem tiver interesse, é uma leitura bacana. Mas é isso, eu queria agradecer ao convite a todos vocês. Foi um prazer estar aqui hoje e estou à disposição aí para mais bate-papos, para conversas, para assessorias. Obrigada. Bacana, muito obrigado. Então, Poliana. E agora é com você, Boa Renato. tarde. Boa tarde. Agradeço o convite feito pelo Gustavo, Aguinaldo, aos colegas, né? Foi uma conversa muito produtiva e que consigamos aí reinventar, revigorar os nossos ânimos para que nós consigamos preservar cada vez mais a instituição museu, não só o físico, mas também que consigamos aí levar o acesso a milhares de pessoas e que tome cada vez mais gosto, né? E para a preservação cultural. Muito obrigado a todos. Até a próxima. A gente que agradece. Vou ler alguns comentários aqui. O nosso superintendente da Fundação Cultural, o Lindon, ele mandou um parabéns aqui. Parabéns a todos pela bela palestra e obrigado aos participantes neste momento tão importante em que comemoramos a Semana dos Museus. Obrigado, viu, Lindon, por estar acompanhando a gente. A Aline mandou um parabéns aqui. Muito obrigado, viu, Aline, por estar assistindo a gente. A Terezinha Henriques comentou, sua conterrânea lá, Gustavo. Creio que uma forma de maior divulgação seria um empenho maior das escolas para ir criando hábito e interesse pelos museus. A Ana Luísa, que inclusive é aniversariante hoje, parabéns, Ana Luísa, viu? Obrigado pela participação, pessoal. Hoje a Ana Luísa está fazendo aniversário aí, um abração para ela, colega de trabalho sensacional. E a Jéssica Bento, muito bom este material, já comentou, já entrou lá no material que você mandou, o Poliano. Tá certo? Então, obrigado, pessoal. Então, amanhã eu aguardo vocês assistindo a gente a partir das 2 horas aqui pelo Facebook ou lá pela página da Fundação Cultural. Um abraço, viu? Tchau, tchau a todos. Obrigado. Tchau. Sucesso, gente. Tchau.